Fala galera, tudo bem? Aqui mais um vídeo pra vocês do canal Vitamina. Hoje eu estou com meu brother. Apresente pra galera, Gui. Guilherme Rodrigues, professor de literatura, pai de João Pedro e de Lucas. Fazendo propaganda dos filhos. E esposo de Daniela. 30 anos de casado hoje. 30 anos de casado? 30 anos de casado, não, 5 anos de casado. 30 anos. Não, dia 30... Deve estar com uns 800 anos de idade. Não. Dia 30... Fazendo 5 anos de casado hoje, meu amor. Te amo, viu? Obrigado por me aturar. Hoje a gente vai falar um negócio com você. Meu sonho, bicho, era fazer o shake da semana. Que shake, moço? Fabrício, direito autoral de Fabrício, esse negócio, moço. Você quer fazer? Eu tô no carro, eu tô no trânsito aqui, vamos lá. Então, beleza. Shake da semana! Vamos logo, mamãe, muito obrigado, viu? Eu tô muito emocionado por esse momento que eu tô fazendo shake da semana. Galera, Gui vai falar sobre a questão dos livros, tanto nas etapas do país e também na questão do processo seletivo do Enem, tá bom? Isso, bacana, a galera que vai fazer redação aí pode ser muito importante, viu? Algumas coisas que a gente pode colocar aqui, né, Jânio? Isso, verdade. Ô Gui, primeira questão a ser abordada é o tema da primeira etapa. Quais são as abordagens de livros? Eles, nesse ano, propuseram algumas obras, tanto texto literário convencional, quanto pintura, né? Artes visuais, abordando o tema do índio, Jânio, né? Como é que o índio é representado ao longo dos séculos, né? Desde 1500 até os dias de hoje, a gente percebe o quê? Que vai mudando a sociedade, essas representações do índio vai sempre modificando e para melhor mesmo, né? Então, se você pega ali, a primeira obra que a Unimontes indicou, dentro dessa seleção do ano de 2019, é o livro História da Província de Santa Cruz, de um cronista português, lá em 1576, é um cara chamado Pero Magalhães Gandalf. Qual que é a visão que ele tem do índio? Aquela visão etnocêntrica. O europeu é superior e o índio é inferior. Então, o que é o índio? É o canibal, aquelas representações bem preconceituosas, né, do índio, né, colocando o português como superior. O índio, ou ele é um ser para ser escravizado, um ser para ser morto, ou um ser para ser catequizado. Já Gregório de Matos, apesar de ser brasileiro, ele ainda herda todo esse preconceito em relação ao índio. Por exemplo, ele tem um poema, né, inclusive os meninos ficam até retados com essa visão humanista que a gente tem hoje, ele detona o índio. Ele tem um poema mesmo que se chama Os Caramurus da Bahia, em que ele critica um governante pelo simples fato do cara ser descendente de índio. Olha a loucura do cara. Então ele detona mesmo o índio, né? Dizendo como é que pode, né? Um comedor de ser humano virar um canibal, virar. Então assim, o Gregório de Matos, ele ainda preserva essa visão racista. Aí a gente chega no século XIX. O que nós temos no século XIX? Tchan. O Brasil independente. Então precisava de um herói nacional. Quem é o herói? O índio. Então o Birajara... Parente meu. Né? Também, né? Parente nosso também, né? Todos somos filhos. Então o índio, né? Em José de Alencar, ele é idealizado. Em Ubirajara nós temos o quê? O índio. Só que a questão que hoje as pessoas problematizam é justamente o quê? Será que era o índio real mesmo? Não era o índio real, né? O que nós tínhamos ali? Era como se fosse um índio transformado num herói europeu. Então assim, apesar das boas intenções de José de Alencar, e aí aquela piada, né, de boa intenção, o inferno tá cheio, ele mostra o quê? O índio como um herói, mas é aquela visão bem idealizada, não é o índio real. E aí a gente vai ver o filme, né? Nós temos um filme chamado O Guarani, que é baseado num outro romance do José de Alencar, é um filme de 97 mais ou menos, né? Aí eles colocam quem pra fazer o índio, Jânio? Márcio Garcia. Ou seja, Márcio Garcia parece tão índio quanto eu e você. Ou seja, é o quê? É um índio romantizado, continua preservando essa visão romantizada do índio. Por fim, uma tela, um quadro do início do século XX, mas como naquele período da República, início da República, eles também queriam o quê? Um índio como herói. Mais uma vez, nós temos a visão de um índio idealizado. Então, o que a Unimontes acho que pôde fazer durante todas essas obras, né? Mostrar como é que o índio é representado e sempre mostrando que os equívocos do passado e uma releitura segundo o olhar do presente, né, que a gente tem do índio. Ô Gui, então levando em conta esse processo, como que podemos enxergar, até com o tema de redação no Enem, essa contemporaneidade da visão do índio no que nós vivemos hoje, nessa relação que você fez aí? Ô, Jânio, sua pergunta ela é interessante porque nós estamos em pleno século XXI e nós vivemos um período, né, que é posterior a uma série de contribuições do ramo da ciência, da antropologia. Então hoje nós temos uma visão um pouco mais abrangente do índio.
a gente nem vai ficar agindo de forma preconceituosa com o índio, nem colocando o índio como um herói sem defeito e muito menos como um ser bonitinho. Não, o índio ele é real. Então talvez, se a gente hoje, por exemplo, um aluno que for tentar um tema de uma redação relacionada ao índio, ele pode, por exemplo, mostrar que no século XIX, apesar de toda boa intenção, por exemplo, de José de Alencar, ele ainda tinha uma visão equivocada do índio. Então, a partir, por exemplo, do modernismo, eles poderiam pegar, por exemplo, a obra de Oswald de Andrade e a obra de Mário de Andrade e discutir o quê? Que a contribuição da antropologia contemporânea, ela nos faz ver o índio de forma mais ampla, sem aqueles estereótipos, sejam negativos ou positivos, ou seja, mostrar o índio como ele é, sem rótulo, o índio como ele é, dentro de uma perspectiva que a gente, inclusive, tem um termo muito interessante, o termo alteridade, que é ver o outro. O índio é um outro, mas é ver o outro pelo olhar desse outro. É enxergar o índio segundo aquilo que ele é e não segundo aquilo que a sociedade não indígena tenta forjar, tenta vender. Então eu acho que essa é a ideia, Gui. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Gui, recado pra galera que vai fazer prova que tem esses temas, lembrando que a prosa nossa é rápida, você tomou conta do vídeo, hein? Mas falou bem, falou sucinto, falou Guilherme sucinto. É conversa. Não, essa foi boa. Daniela, minha esposa, fala que eu vou contar uma história com o mestre de São Paulo, tem que ir lá pra Foz do Iguaçu pra chegar. Galera, a questão é a seguinte: focar, ler os livros, ler com inteligência e principalmente no dia da prova ter tranquilidade. Primeira etapa do país, às vezes o problema não é o conteúdo, Jânio. O problema é o quê? O nervosismo do estudante. Então fique ligado, fique tranquilo, estude as obras, né? E na hora da prova, tranquilidade, sossego, leia as questões de forma detida, não faz aquele trem chutado, né? Colocar, eu costumo dizer, quando você for fazer a prova, não coloca a sua mente no piloto automático, não. Esteja ali com compromisso e com dedicação. Então é isso. Virá, né? O resultado virá. Galera, vocês viram que foi filezinho aí, até eu aprendi sobre a questão do índio. E sempre no final dos vídeos, Gui, que todos têm uma semana, faz o pezinho aí, miséria. Você não assiste o negócio, né? Semana vitaminada de boas energias, valeu? Que Deus em Cristo abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente.